Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso VBA Módulo Avançado. Nessa videoaula nós iremos ver como funciona o método Input Box, tá? Como nós podemos utilizar o argumento type, ok? Bom, associado a isso nós vamos ver também um outro assunto que faz parte do nosso programa, que é a questão de inserir gráficos automáticos em planilhas. Nós sabemos que no Excel, quando nós queremos efetuar uma atualização de gráfico, isso tem que ser feito de forma manual, né? O Excel não faz automaticamente. Mas através do VBA, nós podemos, na verdade, gerar o gráfico sempre que nós precisarmos. E é isso que nós vamos fazer nesta videoaula então, ok? Então, eu estou com a minha planilha atividade 03 aberta, é ela que nós vamos utilizar para este exercício, ok? E vamos supor que eu quisesse gerar um gráfico deste resumo de vendas, tá? Então, o que nós vamos fazer é criar uma nova guia, gerar o gráfico com os dados que nós tivermos nesta planilha de resumo, e vamos ainda posteriormente gerar esse gráfico em PDF, ok? Então, vamos posicionar aqui na guia desenvolvedor e acionar o Visual Basic. E aqui no nosso módulo 1, eu já criei uma rotina para geração de gráficos automáticos através do VBA, tá? Está aqui ela, gera gráfico. Bom, o que acontece? Esse tipo de rotina, normalmente, é uma rotina que nós vamos guardar em algum lugar, uma biblioteca de rotinas VBA pronta já, e vamos copiar de lá quando nós necessitarmos. Evidentemente, nós vamos precisar efetuar alguns ajustes, mas é a mínima coisa, então não existe a necessidade de escrever toda a rotina toda vez que isso for preciso, tá? Bom, então aqui, ó, nesta rotina eu estou declarando essas duas variáveis, que seria o local e a data, tá? Porque, na verdade, o local vai servir se eu desejar salvar o PDF em algum local diferente do local original da minha pasta de trabalho, tá? E aqui, no caso, se eu desejar colocar a data como nome do arquivo. Então, o objetivo dessas duas variáveis é este, tá? Bom, aqui então, ó, nessa primeira linha, nós estamos adicionando uma nova guia na nossa pasta de trabalho. Esta nova guia está sendo chamada de gráficos, ok? E logo na sequência, eu estou criando o gráfico, tá? Então, isso aqui determina o tipo de gráfico que eu quero, é um gráfico de colunas agrupadas, tá? E caso vocês desejem inserir um outro tipo de gráfico, por exemplo, como fazer? É bem simples, a gente faz isso através da gravação de uma macro no Excel e verifica nesta linha aqui qual é o parâmetro, qual é o argumento que ele seleciona. Porque é através desse comando que ele define o tipo de gráfico que nós desejamos inserir, tá? Bom, depois aqui logo na sequência, nessa linha de baixo, estou definindo qual é o range de dados que vai ser demonstrado através desse gráfico. Então, veja que está aqui, é da minha pasta resumo, da célula A2 até a célula M5. Então, notem, da célula A2 até a célula M5. Este é o range, ok? Na sequência, está sendo selecionado o título do gráfico e está sendo atribuído para o título o conteúdo da célula A1, também da planilha resumo mês, tá? Então, é a mesma coisa, a célula A1 é essa célula, certo? E aqui ele vai buscar o título. Bom, aqui mais abaixo, nessas duas linhas que estão comentadas, o que está sendo feito? Está sendo acionado os rótulos de dados das séries que vão fazer parte deste gráfico. Agora vejam só, dependendo do tipo de gráfico, ou melhor, dependendo do número de séries, esse label, se ele for muito extenso, se ele for um número monetário, por exemplo,
ele vai ficar um pouco amontoado, tá? Então, nesse tipo de gráfico de colunas, quando tem mais de uma série, na verdade eu prefiro utilizar esse tipo de rótulo de dados, que é aquele que aparece em forma de tabela, tá? Depois aqui está sendo feito um redimensionamento do nosso gráfico. E logo abaixo está sendo feita a seleção do gráfico como um todo, tá? Na sequência, é realizada a exportação deste gráfico para o PDF. Nesse caso aqui, vejam, no File Name, se nós quisermos ajustar o nome do PDF e alterar o local onde ele vai ser salvo, nós vamos substituir essa parte fixa por esses dados que nós vamos então montar, ok? Aqui está fixo porque é o padrão do VBA, ele pega o mesmo local da minha pasta de trabalho e também pega o mesmo nome do meu arquivo Excel, só acrescenta a extensão PDF, certo? Então, vejo que a rotina aqui já está pronta para gerar o gráfico. Aonde vai entrar o input box nesse caso? Bom, eu poderia usar o input box para buscar, por exemplo, o range que eu quero que faça parte desse gráfico, ok? Então, como a gente pode fazer isso através do input box? Eu vou declarar uma variável aqui em cima de InViewRange, que vai ser do tipo range, tá? Vai ser do tipo objeto. E antes de começar o meu processo, eu vou colocar assim, sheets, vamos posicionar na planilha resumo, e vou colocar, set, né? Quando nós temos uma variável do tipo objeto, para atribuir um valor, nós temos que usar essa palavra reservada set, ok? Então, set VRange vai receber application input box, e aqui eu vou colocar os argumentos, tá? Então, prompt, informe o intervalo do gráfico. Fechar aqui a aspas e colocar uma vírgula. Posteriormente, é só nós nos guiarmos pela cola aqui do VBA, tá? Então, informamos o prompt, qual que vai ser o título, vou colocar alguma coisa, vamos supor que não, então vou colocar só uma vírgula, tá? Depois ele vai para o default, qual que vai ser o default? Tem algum default específico? Não, então vou colocar uma outra vírgula. Então, toda vez que eu quiser omitir algum argumento, eu vou usar uma vírgula no lugar deste argumento, tá? Left, também não, vírgula. Top, também não, vírgula. Help file, também não, vírgula. Depois, help context, também não, vírgula. E finalmente nós chegamos no type. Qual que vai ser o type, tá? Eu vou colocar aqui o tipo 8, que se refere então, né, a um intervalo de células, ok? Então, voltando aqui, 8. E agora sim, vou fechar o meu parêntese da função input box, tá? Então, para ver se está funcionando, a gente vai se posicionar aqui, dar o F8 e vamos descendo para ver como que vai se comportar. Então, aqui ele se posicionou na minha guia resumo e vai fazer o input box. E está aqui, ó, informe o intervalo do gráfico. Deixa eu me posicionar aqui na planilha Excel e vou fazer a seleção do intervalo que vai fazer parte do meu gráfico. Então, está aqui, vou dar um OK. Ele voltou para cá e já gerou o nosso gráfico. Como eu não tinha colocado nenhuma parada na rotina, né? Ele continua a rotina, gerou o gráfico, como nós podemos ver. Notem que o nome do PDF é VBA Avançado Atividade 03.pdf. Como eu falei, ele fica salvo no mesmo local onde eu tenho a minha planilha, aqui está, tá? E no Excel, como é que ficou? Vamos voltar aqui, está aqui o nosso gráfico, tá?
Então, aqui embaixo é a tabelinha dos rótulos de dados. Eu acho mais interessante do que o rótulo de cada série, até porque nós temos 3 séries nesse gráfico, aí ficaria bastante ruim, né, para visualizar esses rótulos, ok? Então, vejo que é bastante simples, né? O que nós podemos fazer para melhorar um pouco essa rotina é voltar aqui na guia vendas e introduzir um outro botãozinho aqui para gerar gráfico automaticamente, certo? Então, aqui é só clicar com o botão direito, dar um Ctrl C, Ctrl V, puxar um pouquinho para baixo e aí efetuar o alinhamento, né? Selecionando todos os botões, tá? Então, na guia formato de forma, vou alinhar pela esquerda e depois vou solicitar para ele distribuir na vertical para deixar o mesmo espaço entre um botão e o outro. Vou dar um ESC, vou clicar aqui de novo com o botão direito para me posicionar no label e vou colocar aqui gerar gráfico, ok? Aqui nesta rotina, então, o que nós vamos fazer? Vamos associar uma nova macro e essa macro vai ser esta aqui, gerar gráficos, tá? Vamos clicar em OK e está pronto. Notem que aqui nesta macro ela está gerando esta planilha, mas ela não está excluindo, né? Se a planilha já existir. Então, eu tenho a opção de vir aqui e excluir esse gráfico, tá? Manualmente. Vou excluir. E vou excluir este PDF que ele tinha gerado também anteriormente, tá? Dá um delete. Pronto. Isso que eu acabei de fazer, de excluir a planilha e de excluir o PDF, eu não preciso necessariamente fazer manualmente, tá? Eu posso deixar a rotina VBA de uma forma que ela verifique se já existe uma informação e gere com outro nome. É isso que nós vamos fazer na nossa próxima aula, tá? Mas só para concluir esta aqui, vou voltar agora aqui na guia vendas e vou clicar em gerar gráfico. Ele vai perguntar qual é a área do meu gráfico. Eu vou selecionar então o intervalo e vou clicar em OK. Já gerou a minha planilha de uma forma muito rápida, né? E também gerou o PDF, certo? Eu também posso ajustar para ele não abrir automaticamente o PDF, certo? É só fazer uma alteração aqui nessa rotina, onde ele coloca Open After Publish, é só colocar False e ele não vai mais abrir, certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.